Roteiro dos Sete Capitães é um documento especial. Ele conta uma história fascinante dos tais sete capitães, que foram os primeiros conquistadores da região da cidade do Rio de Janeiro, que saíram aqui dessa área do Recôncavo da Guanabara para ir fazer o reconhecimento das áreas do norte da capitania do Rio de Janeiro e terminaram se estabelecendo naquela área, se tornando também os primeiros povoadores europeus, evidentemente, não é? Da região do norte da capitania do Rio de Janeiro. Esses capitães, eles se embrenharam pelas matas, né, ao longo do litoral e depois pelas matas do norte fluminense e demarca o movimento, não é, de presença portuguesa na região do norte fluminense nos primórdios da colonização. A gente pode ler no documento essa aventura que contagiava esses personagens que tinham um quê de militares, tinham um quê de agricultores, tinham um quê de curiosos, não é? Que descobriam coisas novas. Não só a curiosidade, mas a capacidade de liderar com o diferente. E não só com a natureza, mas também com a possibilidade, não é? Do perigo, do risco, seja o perigo ou o risco natural, dos animais selvagens, do desconhecido da mata, mas também, naturalmente, o perigo indígena. O documento faz essa memória para justificar a posse deles das propriedades que eles teriam recebido por essa dedicação à coroa e ao processo de colonização portuguesa. Esse documento é escrito na época do governador-geral do Rio de Janeiro, o Salvador de Sá e Benevides, que tinha ali uma aliança com os jesuítas e que tinha interesse na expansão do controle de terras daquela região, em detrimento dos pequenos proprietários e que eram justamente os primeiros colonizadores daquela região. Eles chegam até a nossa região depois que eles sabem que a primeira tentativa de colonização portuguesa na região, com Pero de Góis, depois Gil de Góis, não deu certo. Era a capitania de São Tomé. Então, como não deu certo, ela foi devolvida à coroa portuguesa. Quer dizer, capitania é uma coisa, sesmaria é outra. Capitania tem, assim, um poder político e sesmaria é só o econômico. Então, sabedores de que essa região tinha sido devolvida à coroa, 7 proprietários rurais do Rio de Janeiro e de Cabo Frio, que tinham posses, requereram essa área entre o Rio Macaé e o Rio Iguaçu, que hoje dele só resta o Açu, a Lagoa do Açu, pediram essas terras a título de sesmarias. Os jesuítas pediram também, isso em 1627. Pediram também, mas os 7 capitães, que são esses 7 proprietários, chegaram primeiro e fizeram a primeira expedição deles 5 anos depois, em 1632. A primeira tentativa de chegar até a área que eles requereram e ganharam, vieram da Baía do Rio de Janeiro, que hoje é a Baía de Guanabara, passaram em Cabo Frio, porque havia um deles lá esperando, e rumaram para Macaé. Chegando em Macaé, a tentativa deles foi sair numa sumaca, quer dizer, um barco maior do que o normal, por mar, para desembarcar no Farol de São Tomé, que já tinha esse nome em função dos nomes dados pela primeira expedição portuguesa que veio ao Brasil em 1501. Eles tentaram descer aqui e ancorar aqui, não conseguiram porque o mar estava muito violento. Aliás, o mar aqui nessa costa é muito violento. Um deles caiu na água e nadou até o litoral e conseguiu se salvar. Então eles voltaram até Macaé e acharam por bem fazer essa viagem a pé. Então eles vieram pela Restinga, né, e até eles relatam que andando do lado da praia era problemático, porque a praia é inclinada, isso cansava. Andando em cima da coroa da praia também é complicado, porque afunda. Então eles desceram, foram para o interior, que é mais plano e é mais sólido. E aí eles vieram de Macaé com burro, cavalo, né, escravo, índio, e subiram, foram até a Lagoa Feia.
Nesse ponto aqui, eles encontraram um grupo indígena. E então esse grupo indígena levou os 7 capitães e a sua comitiva até a Lagoa Feia. E um dia muito tempestuoso, eles ficaram assustados com aquilo, que ficaram fascinados, né? Porque era uma lagoa enorme, que eles chamaram de Mar de Água Doce, no interior, e era tão violento, os ventos eram tão fortes, que eles deram um apelido a ela de Feia, né? Que aí ficou o nome de Lagoa Feia. Daqui dessa ponta, então, Saco da Farinha, eles desceram e foram até o Cabo de São Tomé, onde encontraram um outro grupo indígena também, bastante organizado e que recebeu os 7 capitães com bastante hospitalidade, embora os 7 capitães já tinham aquela notícia de que aqui havia índios brabos, como chamavam, né? Então eles vieram com o dedo no gatilho, esperando algum ataque. Aí um deles disse, não, aqui os índios ferozes passaram para o outro lado do Rio Paraíba e eles têm um chefe que é muito violento. Na verdade, é o mito mesmo dessa história de que o perigo está sempre mais distante do que a gente pensa que está. Então, aqui eles encontraram um negro, que eles supõem que tenha sido um escravo fugido, que diz que era da nação Kisama, e daí esse nome acabou sendo usado para Kissamã. Encontraram outros degredados, que já sabiam falar a língua nativa, e sabiam falar também o português, então esses degredados é que foram os intérpretes dos 7 capitães, que receberam muito peixe, muita caça, né? E, quer dizer, gostaram dos índios aqui, quando partiram de volta, deixaram um índio, o Valério da Cursunga, cuidando de um curral, talvez em Campo Limpo, né? Que teria sido o primeiro núcleo não, mas seria o primeiro ponto de povoamento. Depois eles retornaram no ano seguinte, e aí sim, a expedição é bem complicada, porque eles não ficam só na costa, eles andam para o interior também, chegam até a margem do Rio Paraíba, levantam uma série de lagoas. Eu chamo essa segunda expedição de um testamento de Adão para a nossa região, porque os nomes de lagoas foram dados, né? A Lagoa de Saquarema, por exemplo, um crítico que já escreveu sobre o roteiro dos 7 capitães, disse que essas lagoas estão colocadas num lugar diferente, que elas deviam estar na região dos lagos. Então o documento é falso por isso. Disse, essas lagoas existiram aqui, foram drenadas. Lagoa de Saquarema é grande, Saquarema é pequena, e em Poço Gordo. Depois desceram, foram acompanhando o Rio Paraíba do Sul até chegarem no que hoje a gente conhece como Rio Doce ou Rio Água Preta, que virou o canal do Quitinguti. E então aqui eles desceram esse Rio Água Preta até o Rio Iguaçu, que hoje é a Lagoa do Açu, e voltaram para o ponto deles, para o acampamento deles. Foi aí que eles deixaram um outro índio, logo depois da Lagoa Feia, e fizeram aqui um oratório em alusão a São Miguel. E a terceira viagem foi mais uma viagem de tomar posse mesmo, de verificar como é que as coisas andavam. Depois disso, nenhum deles ficou aqui. Eles deixaram os herdeiros que ficaram aqui, que se instalaram aqui, e aí então, verificando que essas terras eram boas para criação de gado, para plantio, o governador do Rio de Janeiro, Salvador Correia de Sá e Benevides, requereu agora a capitania para o irmão e para o sobrinho. Quer dizer, então os 7 capitães se sentiram injustiçados, os herdeiros dos 7 capitães. E aí eles escreveram, inclusive, um documento que parece que esse, sim, é um documento falso, em que Salvador Correia de Sá foi chamado de cobarde, né? E aí, mas Salvador de Correia de Sá, a crítica positivista de Salvador Correia de Sá podia ser chamado de tudo, menos de covarde, porque ele era muito corajoso. Sim, mas a covardia que ele fez aqui contra os 7 capitães foi um ato registrado, né? Então, na verdade, depois disso tudo, a área foi dividida em 4 grandes proprietários. Salvador Correia de Sá e Benevides, a família dele, né, que são os assecas, depois os jesuítas, os beneditinos e os herdeiros dos 7 capitães. Eram ordens religiosas que estavam diretamente relacionadas à
implantação do poderio colonial português em todos os locais, principalmente no Rio de Janeiro. Isso era uma maneira de você trazer essas instituições para uma região que era praticamente despovoada. E a partir disso se tem um incentivo na ocupação do território, principalmente no início com criação de gado e depois com produção de alimentos de subsistência e depois a produção de aguardente, depois o açúcar, porque a aguardente era uma moeda de troca valiosa e era muito apreciada por todos, portugueses, africanos e índios. Se usava aguardente para amaciar os ânimos. Tá? Então, essa região começou dessa forma, a colonização e a posse dessa terra. Porque os índios, na realidade, eles não eram os donos. Na visão portuguesa, você tem que pensar na visão do colonizador português, que ele achava que ele era o dono. O rei era o dono de tudo. Então, por uma benesse do rei ou de seus enviados, ele podia fazer as doações das terras, independente se ele já estivesse algum índio ou algum colono que não tinha propriedade, mas estava morando ali. Quantas pessoas devem ter sido expulsas ou morreram por estar em um local onde chegou um dono que não tinha ligação nenhuma com aquele espaço, mas que tinha um documento de propriedade, que ele era o proprietário daquilo ali. Sobre esse documento dos 7 capitães, 3 olhares foram colocados, né, sobre ele, que é o olhar do memorialista, em primeiro lugar, que são aqueles mais antigos que acharam um documento e transcreveram o documento, passaram para a história para frente. Depois vem o olhar do historiador. Esse olhar do historiador já é um olhar mais apurado, né? Que ele vai comparar, ele vai checar datas, ele vai comparar nomes, vai comparar a oralidade, as questões do espaço, o que ficou no espaço, né? E o olhar do arquivista, que é a respeito desse documento, se esse documento é realmente verídico ou não, né? O primeiro documento realmente dizem que foi queimado, que sumiu. O que existe é uma transcrição. E aí fica a pergunta, será que realmente foi uma transcrição exatamente do documento primeiro? Ou se escreveu nesse documento segundo o que se quis ou o que se necessitava escrever? Porque o papel aceita qualquer coisa, né? Agora, esse papel é, de qualquer maneira, um documento. É ele que vai confirmar ou não um fato histórico. Por outro lado, a gente sabe que a descrição do ambiente é muito exata. Então, poxa, não é possível que eles não tivessem vindo aqui, né? De toda forma, se é que eles realmente vieram, não vieram os 7. Isso é praticamente certo. Por quê? Além de ter uma coisa meio que camuflada nesse documento, porque as datas de assinatura desse documento, se comparadas com as datas de cartório, vai contar que 3 desses capitães já eram mortos quando o documento foi assinado. Por outro lado, tem a descrição do ambiente, que é muito verídica. Bom, então algum deles realmente esteve aqui, né? Mas de toda maneira os 7 provavelmente não. Nós temos outra comprovação no território, que o Riscado, por exemplo, Maldonado, o Aires, eles doaram terras para a construção de capela, segundo consta a primeira capelinha construída pelos jesuítas em Campo Limpo,
onde hoje é Campo Limpo, teria sido terra de um deles que foi doado para a construção da capela. Dona Ana. Dona Ana tem esse nome que vem de Dona Ana, que era a mulher do Riscado, que deixou aquelas terras para se construir uma capela e para um povoado, né? Então ficou com o nome dela, Dona Ana. O Morgado também se tem documentos de ata de Câmara, inclusive, falando das terras do Morgado, né? Então, do Maldonado também. Então, esses a gente tem na memória e tem na história, né? Bate o espaço com que conta o memorialista e com os documentos que tem na mão do historiador. O roteiro foi escrito por um dos 7 capitães que registrou essa memória justamente para defender a sua escritura, a escritura da sua terra, a sua propriedade, diante do interesse do governador da capitania, que não reconhecia aquele direito. Mas, na verdade, a escritura é datada depois da morte dele. Então, isso é um grande debate sobre o documento e que põe em xeque a veracidade do documento, né, das suas informações. A gente não pode dizer que o documento não seja autêntico, porque ele tem todas as características de um documento de época. O que pode se discutir é se ele foi um documento verídico, se estava ali era verdade. O fato é que ele é muito lógico, a narrativa é muito, inclusive com informações complementares, a gente percebe que ele faz sentido, ele seria, digamos assim, fiel aos fatos. Existiu esse conflito de interesses de propriedades no Norte Fluminense nesse contexto do governo de Salvador de Sá Benevides. Mesmo que ele tenha sido um documento produzido de um modo inusitado, ele não deixa de ser um documento com informações que permitem a gente compreender a complexidade de organização do domínio territorial daquela terra por parte da colonização portuguesa. Dificilmente eu acredito que um capitão desse tipo fosse letrado a tal ponto de fazer uma escritura, né? Então, seguramente o documento sofreu uma intervenção ali de um escrivão. Nós não conhecemos o original, mas a gente sabe que era um documento em 3 vias, portanto era um documento que não era um documento escrito de próprio punho, era um documento de cartório, que um escrivão transcreveu num livro. Então, eu acredito que todo esse processo, né, explique um pouco a história da datação desse documento. Mesmo que não tenha sido do próprio capitão, mesmo que não tenha sido criado por alguém, ele é de alguém que esteve naquele contexto, não é? Porque ele é perfeitamente coerente e consistente com o contexto e reflete, sobretudo, o desafio que é a disputa sobre a propriedade, o direito de propriedade que as famílias daqueles 7 capitães tinham ou não tinham. Esse documento foi publicado primeiramente pelo Instituto Histórico e Geográfico do Brasil na revista deles. E eu queria saber se era verdade ou não isso, porque essa discussão já vem de longa data, é falso, né? Então, vamos ver. Então, eu saí sozinho de Macaé, a pé, é claro que não foi de uma vez só, eu fui parando, voltava para casa, retornava ao ponto, não havia Parque Nacional da Restinga de Urubatiba ainda. Fui andando pouco a pouco e fui verificando que o relato batia com o contexto ecológico. E, inclusive, certos nomes de lagoas, como a Lagoa de Carapebus, né, aí existe a Lagoa de Carapebus, a Lagoa Fedorenta, que eu falei, essa lagoa não existe mais, mas examinando mapas antigos, ela está lá. Então, a geografia é perfeita. A primeira pessoa a fazer essa travessia foi o professor Sofiati, né? E ele escreveu esse livro do Roteiro dos 7 Capitães. Na verdade, é o documento comentado por ele, com alguns outros ensaios. E um dia, indo para o trabalho de campo, o meu veículo quebrou no meio do caminho e eu fiquei com um tempo grande para poder ler o livro. E comecei a ler ali naquela situação mesmo, né? Então, foi quando eu comecei a me identificar mais com o livro, com o contexto histórico mesmo da região.
E tive a ideia, falei, bom, belo dia, acho que eu vou fazer essa travessia. E aí, conversando com o Rodrigo, isso tomou um corpo maior, né, até virar esse projeto de realmente ter um roteiro turístico aqui, né, para que a gente consiga unir a riqueza ecológica com a riqueza histórica aqui da região. A história, ela ajuda a gente a compreender o momento que a gente vive hoje em dia, né? Por que as distribuições de terras são da maneira que são aqui no norte fluminense, né? Até por conta do desenvolvimento socioeconômico da região, a gente consegue ter uma noção por conta esse peso histórico, essa cultura escravagista que foi muito forte aqui com a cana-de-açúcar, né? Então, acho que essa é a melhor maneira de se entender, principalmente essa disparidade, quando a gente olha esse contexto socioeconômico do sul do estado com o norte do estado. Basicamente, o que eles viram é o que está aqui hoje. Nós estamos dentro de um parque nacional. Essa área ela continua muito conservada por causa das condições, das dificuldades de se colonizar um local desse, dos atrativos que existem hoje, que a gente reconhece como atrativo, mas que na época eram dificuldades, então essa região foi muito pouco alterada. A partir do ponto que eles saem desse tabuleiro arenoso aqui, que é uma formação mais recente em termos geológicos, e começa a caminhar mais em direção ao continente, a gente tem uma mudança da fisionomia e a gente tem uma fisionomia mais de mata e de floresta. De certa forma, a floresta apresenta algumas facilidades em termos de recurso e de coisas de interesse para eles, mas uma dificuldade de locomoção. Então, eles transitam por essa região e a paisagem que eles veem nessa região onde eles transitam para poder fazer os marcos e dividir os lotes entre eles é basicamente essa. Uma área rica em recursos, animais que eles caçavam, aves, peixes que eles pescavam, né? Palmitos que eles coletavam nas matas. Então, essa área, a gente ainda tem esses recursos e era isso que eles vinham e se aproveitavam disso ao longo desse roteiro deles ou dessa jornada que eles empreendem, né? Eu acho que isso divulga, né, esse princípio, divulga esse olhar, divulga como as pessoas da época pensavam e se orientavam. Então acho que é um contato que a gente tem com um pouco da nossa história. Esse roteiro serve também para isso. Eu gosto muito dessa história porque eu acho que, especialmente no caso do Rio de Janeiro e do Brasil de modo geral, a gente sempre conta a história do país a partir do poder central. E é sempre como se tudo fosse muito natural, não é? Primeiro vem um governante, depois vem outro governante, depois vem outro governante, e a gente não revela muito como é complexo esse processo de afirmação de uma ordem social. Sobretudo quando a gente fala assim de terras que não são as centrais, a capital, onde está o governante, isso termina ficando um tema um pouco na periferia do conhecimento. E eu acho que o bonito dessa história do roteiro dos Sete Capitães é não só trazer um pouco a história de um passado não valorizado, não é? Ou até esquecido, ou até menosprezado, mas também poder valorizar como é complexo a construção do conhecimento histórico. Uma coisa a gente não pode perder de vista, que em geral, aquilo que fica na lembrança, não é? Produz alguma coisa que fica no esquecimento. E não é à toa que a gente lembra muito dos governadores coloniais, como Salvador de Sá, e a gente esquece às vezes personagens tão especiais como foram esses Sete Capitães. Se aproximar da biografia deles é se aproximar um pouco mais do gosto da vida e descobrir que a vida em cada época tem um sabor diferente. A história desse documento especial mostra, não é, que a gente tem muita coisa para estudar e que não é só porque a gente tem o documento de época na mão que a gente está sabendo de tudo. É aí que começa o nosso problema. E isso faz com que quem gosta de pesquisa, né, se sinta desafiado e ao molho da história acrescente ainda, né, os temperos do que é a construção do conhecimento. Isso eu acho que não tem coisa mais gostosa do que você descobrir que o mundo tem um horizonte vasto e que está sempre se ampliando. E aí quando a gente junta o presente e o passado e descobre que o passado em cada época é visto de outro jeito, nossa, isso não acaba nunca. E a gente percebe quanta coisa a gente tem para fazer e ao mesmo tempo
viver o drama, não é? Do que é o conhecimento, de entender a realidade, mas ao mesmo tempo descobrir que isso é muito, dá uma sensação de que a gente tem razão de viver.